Se você me fizesse essa pergunta 2 anos atrás, eu não saberia lhe responder, porque o meu conhecimento bíblico era muito superficial. Eu tinha lido a Bíblia uma única vez e quando eu li focado em outros temas. E sinceramente eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porém, nesse ano de 2016, quando eu estava para concluir a minha segunda leitura, num certo dia eu resolvi escutar músicas no YouTube, músicas gospel, e até quando eu cheguei numa música da Damares, chamada Apocalipse. Essa música me levou a uma outra música da cantora Lauriette. O nome da música é As Sete Trombetas. Então eu comecei a analisar a letra da música das duas cantoras, que falava sobre o arrebatamento. Segundo elas, o arrebatamento vai acontecer antes da volta de Jesus e antes da grande tribulação. Então eu fiquei me questionando, será se vai ser antes da tribulação e antes da volta de Jesus? Então eu resolvi recorrer novamente ao livro sagrado para tentar analisar todo o contexto e entender a situação. Então, depois de todo o meu estudo, de toda a leitura, eu cheguei à seguinte conclusão: o arrebatamento vai acontecer na volta de Jesus e depois da grande tribulação. Portanto, as duas cantoras estão equivocadas sobre o assunto. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 3. Neste capítulo, Jesus conforta os discípulos. Ele diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Então, primeiro ele vem, Jesus vem, e depois é que ele vai arrebatar. Está bem claro nesse versículo. Então, já que é assim, quando isso acontecerá? Abra agora o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. "Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados." Então, o arrebatamento só acontecerá após a última trombeta. A última trombeta, para quem estuda o Apocalipse, refere-se à 7ª trombeta. Portanto, a letra da música da Lauriette está totalmente errada. Porque ela diz na música que na primeira trombeta, quando a primeira trombeta tocar, ela já quer estar no céu. Isso não vai acontecer, porque nós só vamos ser arrebatados na última trombeta, que é a 7ª, não é a primeira. Como será então que acontecerá naquele dia? Abra agora o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Mas nós só vamos ler o 15 e o 16. "Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, de modo algum nós vamos subir primeiro." Continuando no 16. "Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Então, primeiro nossos entes queridos falecidos ressuscitam e depois os que estiverem vivos, se nós estivermos vivos, é que nós vamos ser arrebatados, juntamente com os entes queridos no mesmo momento e ao encontro do Senhor nos ares. Eu vou explicar como isso irá acontecer. Abra o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 e 3. Bem, pessoal, antes de Jesus voltar, acontecerá a grande tribulação aqui na Terra. Durante esse tempo, vai ser tempo de muita guerra, muita destruição, uma época de muito castigo e ira de Deus para aqueles que não obedeceram os mandamentos de Deus, que são chamados ímpios. Então, antes de virem as pragas sobre os ímpios, Deus enviará um anjo para selar o povo de Deus, para protegê-los das pragas que ocorrerão naquela época. Então, o versículo 2 e o versículo 3 referem-se a isso que eu acabei de dizer.
Vi outro anjo que subiu da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado trazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Fronte refere-se à testa. Então Deus vai enviar um anjo para selar o povo de Deus, para livrá-los das pragas que virão sobre os ímpios. Vamos agora para o livro de Malaquias, que refere-se à vinda do Senhor. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, no dia da ira do Senhor Deus, ele poupará os justos das pragas, assim como poupou o povo de Deus no Egito, na época de Moisés. Para finalizar, pessoal, eu quero que vocês abram o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 14, que fala da visão dos glorificados. Depois destas coisas, já no versículo 9, depois destas coisas aqui, refere-se depois do selamento do povo de Deus, depois que acontecer as pragas e a grande tribulação. Eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Bom, pessoal, eu concluo esse vídeo afirmando que tem muita gente equivocada sobre o assunto e que estão dizendo coisas sem fundamento bíblico nenhum. Pois, como acabamos de ver, o arrebatamento só vai acontecer no momento em que Jesus voltar a essa terra. Então, cuidado com o que você anda escutando por aí. Faça como eu, faça também como os povos de Bereia, mencionados no livro de Atos. Examinem as Sagradas Escrituras para saber se as coisas são como realmente andam dizendo por aí. Vou deixar todo o meu estudo na descrição aqui abaixo do vídeo. Curta, compartilhe, comente, me ajude a expandir esse canal e levar a palavra de Deus da forma correta e verdadeira. Amém? Até a próxima.